Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live da semana. Eu, Meire Camia, psicóloga, teóloga, ilusionista. Olha só, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, como sempre, no nosso encontro marcado. Uma alegria, muito bom. Galerinha, vamos chegando. Obrigadíssima pela presença. Preparei aqui. Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui o áudio. Vamos ver se melhora agora. Preparei aqui uma live muito bacana. Então, para quem não me conhece ainda, Meire Camia, psicóloga, tem um canal no Telegram. O meu canal novo chama Meire Camia Sucesso. E lá, toda semana, a gente coloca a nossa enquete para você votar o tema da semana. E também, para quem não me segue ainda no Instagram, por favor, segue aí que a gente coloca também no Instagram a votação. E foi assim, unânime. O pessoal realmente gostou desse tema. O tema é como lidar com a neurose. Galera, quem é que tem neurose aqui? Todo mundo, yes! Todo mundo é neurótico. E é verdade, tá? Todo mundo tem a sua neurose. E a gente vai conversar um pouquinho sobre de onde vêm essas neuroses, como é que a gente lida com elas, tá? Por que a gente sofre tanto com essas neuroses? Ah, quero fazer um pedido, gente, que tá aí. Meus amigos, por favor, convidem seus amigos neuróticos para fazer parte dessa live hoje. Então, tem um jeito de dar convite aí, não dá? Convida eles para virem aqui para a gente juntar esse bando de neurótico que somos nós. Oi, Lidiane, querida, ela faz parte aqui do meu Telegram, todo dia, né, querida? Isso, olha só. Vem chegando, galerinha. Então é o seguinte, pessoal, a gente ficou entre o lidar com o luto, que aí eu falaria sobre as fases do luto, e como lidar com a neurose, e aí a gente acabou ganhando esse daqui, tá? Então, vamos lá. O que é a tal da neurose? Vamos primeiro entender o que é neurose, depois a gente vai para de onde ela surge e, por fim, como é que a gente faz para poder lidar com elas, tá bem? Então, vamos lá. O que é a tal da neurose? A neurose, ela vem de um conflito. Então, o nosso corpo, gente, ela trabalha numa homeostase. O que é a homeostase? Harmonia. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja... Oi, Samuel! Lindo. Olha só, vamos supor que você esteja numa temperatura bacana e daqui a pouco começa a esfriar. O que você vai fazer? Você vai pegar uma blusa, colocar a blusa para que o teu corpo volte naquela temperatura que fique boa para você. Da mesma forma, se você estiver com blusa e começar a esquentar demais, você vai tirar a blusa para que teu corpo ele permaneça em harmonia. Isso é homeostase. É quando o teu corpo ele funciona tudo bonitinho, direitinho. Tá legal? Agora, quando você tem conflitos, o seu corpo não consegue sanar aquilo, por exemplo, vamos supor que você está com fome. E você não arruma nada para comer. E aquele negócio, aquela necessidade não sana, não vai embora e você começa a ficar pior. O teu corpo ele entra em estresse, ok? Então, esse conflito entre entre uma necessidade, aquilo que eu quero e aquilo que eu não consigo resolver na minha vida, isso emocionalmente se chama neurose, ok? Então, a neurose, ela é essa espécie desse bloqueio energético em que você deseja resolver aquilo e você não consegue resolver aquilo, tá? Então, por exemplo, vou pegar aí no relacionamento amoroso, né? Em que você tá namorando uma pessoa, tá super envolvido com a pessoa, só que você começa a ter fantasias de que a pessoa, quando ela não está com você, ela está conversando com outra pessoa. Aí você entra no Zap, aí você vê que a pessoa está online, mas ela não está falando com você, tá? E aí você começa a matutar um pensamento de que, meu Deus, com quem ela está falando, né? Então aí você começa a entrar naquele tipo de pensamento, dependendo, se torna até obsessivo, sabe? Tem gente que fica meio doidinho com esse negócio aí, tá? E isso tudo vem, então a neurose, ela te coloca em situações assim, tá? De sofrimento e muitas vezes por causa de uma falta de
gestão emocional. Então, a gente não consegue lidar com aquelas emoções que chegam e nós somos tomados por aquela emoção, tá? Então, a neurose ela vai ter vários níveis. A gente vai ter uma neurosezinha bacaninha ali, todo mundo é neurótico, tá? Todo mundo é neurótico. Então não vão achar que tem alguém aqui que seja santo, que já transcendeu isso. Não, todo mundo tem a sua neurose. O que acontece é que a gente aprende a lidar com a neurose de forma que ela não domine a nossa vida, não paralise a nossa vida. A gente vai fazendo acordos com a gente mesmo, a gente vai aprendendo a lidar com elas e desaparecendo com elas, elas vão realmente se resolvendo na nossa vida, mas isso só a partir de autoconhecimento. Eu preciso conhecer a minha neurose, porque sem conhecer a sua própria neurose, você não tem como resolver ela, tá? Por exemplo, a mesma coisa assim, ó, você tem um carro, o carro não anda, tá? Ele estava andando bonitinho e de repente, pof, parou. Se você não faz um diagnóstico desse carro, se você não vê de onde é esse problema, você tem condição de resolver esse problema? Não. É igualzinho nós. Então, só que o problema é que a gente conhece muito mais do carro que a gente anda do que de nós mesmos. Esse é o problema, tá? A gente não conhece as nossas neuroses, a gente não conhece nem as peças, que nem a gente conhece bem do carro. A gente sabe que o carro tem o carburador, ele tem radiador, ele tem a vela, ele tem um motor, tem tudo lá bonitinho, a gente conhece muito bem o carro. A gente não conhece a nossa própria natureza, a gente não conhece a nossa mente. Aí você precisa consertar a sua mente e você não sabe nem quais são as peças que compõem a sua mente. Então, esse é o grande problema hoje. A gente conhece muito mais do carro que nós temos do que da nossa própria natureza, tá bem? Olha o quanto a gente se afastou de nós mesmos, tá? E é por essa razão que a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas, tá? E isso, olha, está tomando uma proporção tão grande, gente, que a gente não sabe nem mais o que comer. Então, a gente está ficando tão afastado na nossa própria natureza que eu preciso, para comer, ir para um nutricionista, para cuidar das minhas neuroses, eu preciso de um psicólogo, para resolver questões do meu filho, tem que ter pedagogo. Sabe? Quer dizer, nós perdemos toda a nossa natureza, todo o nosso curador interno e ficou tudo externo. A gente está dependendo 100% do que vem de fora. E cadê a nossa natureza? Até cachorro sabe mais do que a gente. Cachorro, quando está com dor de barriga, ele vai lá e come o matinho dele lá, que ele sabe que vai ficar melhor. A gente não lembra nem isso. Né? Então, olha só o nível de afastamento de si mesmo que nós estamos. Não é à toa que as neuroses estão aumentando. Não é à toa que as ansiedades, a depressão, ela está aumentando, as doenças mentais. Porque justamente a gente não está conseguindo dar conta das neuroses que vão crescendo e se tornam quadros transtornos mesmo, doenças mentais. Tá bem? Quais são os sintomas, gente? Quais são os sintomas que a gente sente quando está neurótico? Por exemplo, instabilidade emocional. Então, de vez em quando você está lá numa boa, você está lá legal, daqui a pouco começa aquele mal-estar, daqui a pouco começa aquela ansiedade. Aí você começou o dia legal. Você estava bem, de repente você fica triste. Então, essa instabilidade emocional, ela é muito típica da neurose. Tá? Então, é aquela alegria. Ai, alegria. Ai, tô feliz. Aí daqui a pouco vai lá embaixo o teu humor. Quer dizer, não existe assim uma harmonia no humor, tá? Por exemplo, pensamentos negativos demais, que trazem ansiedade. Então, é assim. Então, você tá lá de boa, de repente começa. Ai, meu Deus, aquela conta vai chegar. Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro. Ai, meu Deus, não sei o que, daqui a pouco você já está embaixo da ponte, você já está falido, na tua cabeça, você já está embaixo da ponte, mas na vida real, não, você está na tua mesa, você está bem, você está tranquilo, entendeu? Então, assim, isso é um dos sintomas. Ruminação de pensamento, sabe assim? Aquele pensamento, ele vai e volta, parece uma vaca. A vaca não come o matinho, depois ela fica ruminando, aí ela engole de novo, ela rumina, não é assim? E às vezes a gente fica com essa ruminação de pensamento, ele vai e ele volta, não te dá paz,
tá? Sentimentos de culpa. Também, sentimentos de culpa, preocupações, uma vulnerabilidade, sensação de vulnerabilidade, sabe aquela coisa assim que você se sente desamparado, você fala, meu Deus, aquela sensação de que o chão está saindo de você, né? Um negativismo muito forte, pensamentos catastróficos, de repente vem uma tristeza às vezes contínua. O que mais? Tendência ao isolamento. Então, a pessoa que começa a piorar nas neuroses, ela começa a ficar mais quietinha e mais isolada. Isso é terrível, vó. Terrível, tá? Insônia. Como é que tá o sono de vocês, gente? Porque a insônia também é um sinal de que, às vezes, esses pensamentos, eles começam a acontecer bem na hora de você dormir, acaba com o teu sono, tá? Então, os pensamentos, eles vêm, né? O sentimento, daqui a pouco ele se transforma em pensamento e ele vem bem na hora de você dormir, aí você não consegue dormir, né? Somatizações, então quem tem muita dor no corpo, sabe, dor lombar, dor nas costas, aí dói as juntas, dói isso, dói aquilo, às vezes também pode ser um sintoma dessas neuroses, porque elas vêm no corpo, tá? A neurose, ela se manifesta no nosso corpo, porque nós não somos cabeça separada de corpo, é tudo junto, ok? Então é muito natural que venha dores no corpo, coisas desse tipo. Eu tenho falado muito esses tempos sobre a tal da meditação aqui nos stories e ela é extremamente importante para a gente, é uma ferramenta muito bacana para a gente lidar com as nossas neuroses da forma mais saudável possível, sem medicamento, sem essas coisas, tá bem? Eu não curto muito que a gente tenha esse vício de tudo tem que ter um remedinho. É péssimo, você acaba com o teu fígado, com teus rins, não é legal e você só acaba com o sintoma, mas a causa, ela permanece ali, porque a causa, ela é sempre emocional, tá bem? Então, olha só, como é que... Eu vou explicar para vocês, olha só, tem essa historinha do martelo, que é assim, ó, imagina assim, um cara precisava consertar um negócio lá na casa dele que quebrou. Ele pensou assim, cara, eu preciso de um martelo emprestado. Ah, já sei, meu vizinho tem. Aí, enquanto ele está indo buscar o martelo, ele pensa assim, ah, mas esse cara aí é um folgado. Outro dia ele passou por mim, ele nem me cumprimentou. Aí eu vou lá pedir o martelo, eu tenho certeza que ele vai virar para mim e vai falar, o que é? Você tá precisando agora do martelo? Nem te conheço, vai me humilhar, vai me colocar para baixo e tal. E aí, enquanto ele estava indo lá buscar o martelo, ele vai pensando nessas situações, que o cara vai virar a cara para ele, que ele vai ficar com raiva, que ele vai dar um soco na cara do cara e tal. E quando ele chega na porta do cara, que ele bate na porta para pedir o martelo e o cara abre a porta, ele fala, ah, que se dane você e o seu martelo, né? Enfia ele ali, sei lá. Então, assim, essa história, né, que a gente lança o nosso pensamento lá na frente, cria uma fantasia de que nem é realidade, ele nem tinha pedido pro vizinho o martelo, né? E ele já foi fantasiando na cabeça dele que o cara ia humilhá-lo só porque ele estava pedindo. Pronto, isso é neurose. Tá? A neurose, ela faz isso com a gente. Então, às vezes, você vai fazer uma apresentação e aí você já pensa que alguém vai fazer uma pergunta e você não vai saber responder, que você vai ser humilhado, que você não sei o que, vai ser exposto. Ah, pronto, isso é tudo neurose, entendeu? É o teu pai, né, Quintana? Entendeu? Exatamente, é bem assim, tá? Então, é a neurose, ok? Então, vamos lá. Quando a neurose é um problema, eu disse aqui no começo da live que todo mundo é neurótico, tá? Mas será que então toda neurose ela é um problema? Não. Ela só é um problema quando ela começa a afetar a tua qualidade de vida. Ok? Então, quando você começa a ficar com uma paranoia, quando você começa a ter ciúmes obsessivos, quando começa a mexer com a tua paz de espírito, aí é hora de você buscar uma ajuda, tá? Aí a coisa já tá ficando meio ruim,
tá? Então hoje eu vou dar algumas diquinhas e tal, e fazer alguns questionamentos, né, que talvez ajudem pessoas que não estão no nível muito grave de neurose, tá? Mas para aquelas pessoas que o pensamento já está saindo fora do controle, que a pessoa já não tem mais noção de nada, ela não consegue dar conta mesmo, a ansiedade está batendo aqui assim, ó, não consegue nem respirar direito. Então, essas pessoas precisam de um terapeuta, ela precisa de um psicólogo, um acompanhamento, às vezes, psiquiátrico, tá? Para dar uma amenizada nessa ansiedade, para ela começar a pensar de novo, ok? Tá? Então, vamos lá. A neurose, então, ela se torna um problema quando ela fica bem obsessiva e ela começa a dar sintomas, por exemplo, como toque. Conhece o toque? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo, que são aqueles rituais que a pessoa faz. Sabe assim? Ela vai fechar a porta, ela fala, ai, mas será que eu fechei? Aí ela começa a falar, fazer três trancas, fecha, abre, puf. Então ela fez o ritualzinho, tá? Aí quando ela vai subir o degrau da escada, então ela bate o pé e fica fazendo aqueles movimentozinhos assim repetitivos. Então, esses sintomas de toque, eles vêm da ansiedade. Então, assim, com essa coisa de vírus e tal, o que a pessoa faz? Ela começa a lavar a mão 3 milhões de vezes, aí ela lava o pé, ela lava tudo, ela lava a roupa, aí ela fica sempre naquela coisa de limpeza e limpa tudo. Então, o que acontece? A pessoa deixa de viver para fazer o quê? Viver em função da neurose. Então, ela começa a ver bicho em tudo, bactéria em tudo, começa uma mania de limpeza e lava, sabe aquela coisa maluca, né? Então, isso é o toque, tá? Então, ela precisa fazer o ritualzinho, porque se por acaso ela não fizer, na cabeça dela tem uma fantasia de que alguma catástrofe vai acontecer, ok? Então, vamos lá. De onde vem, né? Normalmente, o que a gente faz? Então, a gente percebe assim que a neurose ela é um sintoma, ela é o resultado final de um processo psicológico que acontece já dentro de você, tá bem? E aí ela vem se manifestar com ou com ciúme exacerbado, ou com esses comportamentos aí que causam, que causam mais angústia e mais problemas, né? Como é que normalmente a gente lida com neurose que não funciona? Normalmente a gente finge que não vê. Os acumuladores são neuróticos, sim, são. Então, qual que é o gatilho do acumulador? O acumulador, ele pensa que vai faltar. Como ele pensa que vai faltar, ele pensa assim, eu não vou jogar isso aqui fora porque uma hora eu vou precisar. Então, ele guarda, tá? Falar de Covid é neurose? Pode ser uma neurose, sim, se a pessoa só fala disso, viu, Arthur? Porque essa pandemia, essa coisa, ela só exacerbou o que a pessoa já tinha dentro dela. Então, pela minha experiência, assim, de pessoas que eu estou atendendo, o que acontece? As neuroses já estavam lá, né? Só que agora o ambiente está propício para quê? Para eu tirar isso aqui para fora. Então, eu estou podendo falar um pouco mais. Então, assim, o que chega para mim é assim, cada um vem com o seu mundinho, é como se cada um vivesse numa bolha e dentro dessa bolha você vive a sua neurose. Então, tem gente assim que vive a neurose do casamento. Então, o meu casamento é uma porcaria. Então, ela vem ansiosa por conta do casamento. O outro vem por causa da relação com a mãe. O outro vem porque faliu a empresa. O outro vem porque está com medo de ficar, sei lá, desempregado. Então, cada pessoa tem a sua neurose e essa neurose é a fonte do sofrimento. Mas pensa comigo, gente. Isso é ruim ou esse sofrimento é ruim ou ele é bom? Eu digo que ele é bom, só que ele vem por um caminho ruim, porque a gente não enxerga isso antes, porque a gente não quer enxergar. Então a gente tem uma tendência a negar a realidade. Como que a gente faz para lidar com as neuroses que trazem essa sensação ruim? Normalmente, antes da pandemia, o que a gente fazia? Ia para balada, ia beber, ia, sei lá, se distrair, ia viajar, porque dava aquela angustiazinha, aquele tédiozinho, e a gente rapidamente inventava alguma coisa para distrair a atenção, para não ter que pensar naquilo. Porque a neurose, ela traz uma certa angústia, porque ela é um sintoma
de que alguma coisa não está bem. Então, quando você tem uma dor de cabeça, a dor de cabeça ela é um sintoma, ela não é uma causa. Ela é causada por alguma outra situação. Pode ser um AVC, né? Um AVC que está começando a se formar ali, um bloqueiozinho ali. Pode ser um câncer, pode ser uma série de coisas. Mas se você não olhar a causa, você nunca vai descobrir qual é a causa dessa dor de cabeça. Aí o que a gente faz? Toma ali remedinho. Toma lá uma aspirina, alguma coisa assim, sabe? Para passar. Então, a gente tem uma tendência a tirar o sintoma. Só que quando a gente tira o sintoma, a gente nunca vai descobrir a causa. E na questão emocional é a mesma coisa, tá bem? Que mais? Alguém perguntou aqui, depois das pandemias, as doenças mentais aumentaram? Sim, aumentaram justamente porque elas estão podendo ser expurgadas. Aí, como a gente não tem mais como resolver o problema, assim, a gente não tem mais como negar, né? Não dá para viajar, não dá para ficar se distraindo, não dá para ficar paquerando, não dá para ir para balada, não dá para beber fora, né? Aí a gente é obrigado a olhar para a neurose, tá bem? E é por essa razão que, assim, as doenças elas vão vindo, né? É uma forma do teu corpo chamar atenção e dizer, ele está gritando para você, olha para mim, eu estou precisando do teu olho, da tua atenção, é assim. Então, quando você está com muito sofrimento psíquico, muito sofrimento emocional, é a tua alma gritando, olha para mim, porque a gente só está olhando para o outro. Sabe? A gente olha para a vida do outro, para o carro do outro, para a vida do outro, mas a gente não olha para a nossa. E a nossa neurose, ela grita dentro do nosso coração, olha para mim, sabe? Por isso que eu acho que o sofrimento não é ruim. Ele não é castigo, ele é um chamado da nossa alma e assim ele faz a gente sair desse circuito de egoísmo, né, no sentido de que eu vivo só para o meu ego e não vivo para a minha alma, né? Mas ela clama por uma integridade. A nossa alma é a nossa vida, é a nossa alegria, é a expansão do nosso amor. Ela está aqui, é o que dá vida na nossa célula, sabe? Então, assim, a gente não está olhando para aquilo que nos dá vida. Esse é o problema, tá bem? Então, olha só, a nossa sociedade, por que todo mundo é neurótico? Porque a nossa sociedade ela foi feita, estruturada para formar neuróticos. E ó, eu vou falar para vocês que esse isolamento social ele vai piorar muito mais, sabe por quê? Primeiro porque ele poda o futebol, ele poda tudo que é distração, poda tudo isso que eu já falei, tá? Depois, a gente precisa muito da outra pessoa. O contato com o outro é muito importante para a nossa sanidade mental, tá? E ele já promove o tal do isolamento, ok? E isso por si só é muito pior. Então, por exemplo, a pessoa quando ela está começando a ficar meio depressiva, algumas pessoas elas começam a dar passo para trás e começam a se isolar, não quer mais falar com os outros. Isso só piora a doença. E você vê, nessa situação já está todo mundo enclausurado. E aí, tipo, isso já é um ambiente propício assim para as doenças mentais, tá? E existe sim uma indústria, né, que se interessa pela degradação emocional das pessoas. Então, se a gente pensar bem, quais são as indústrias aí que estão ganhando dinheiro com tudo isso? Existe, não? Tá? Então, para quem ainda assim, quem tem os neurônios funcionando, sabe que existe uma indústria, tem a questão política, você tem vários interesses para manter uma situação como essa que a gente está tendo aqui, tá bem? E que ganha dinheiro com doenças. Né? Então, assim, quando esse vício que a gente tem aí de tomar remedinho para tudo, ele está alimentando indústrias poderosíssimas. Tá? Então, a nossa sociedade, como eu estava falando, ela foi estruturada em cima de neuroses e em cima da culpa e do medo. Então, a cultura judaico-cristã, ela tem muito essa questão da culpa e do medo. Então, a culpa e o medo, eles vão ser assim raízes assim para uma série de neuroses que vão surgir. E aí as religiões, o que eu vou falar aí, algumas pessoas podem ficar bravas agora, mas é que algumas religiões, elas trabalham em cima e só sobrevivem por conta de culpa e de medo.
Porque se os fiéis não terem culpa, não tiverem medo, não tiverem culpa e não tiverem medo, não funciona o negócio ali para elas, né? Então, como que funciona a culpa e o medo em nós? É assim, ó. O que as pessoas vão pensar de mim? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Eu vou ser expurgada dessa sociedade. Eu não vou aguentar as pessoas me rejeitarem. A gente vive em função da outra pessoa, do olhar da outra pessoa. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Eu vou falar para vocês, tem muitas pessoas que pegam sonhos que são dos outros. E pensa assim, eu quero andar de Lamborghini, eu quero aquelas coisas todas, mas nem sabe o que é isso, nunca sentiu, nunca entrou nem sabe, não sabe o que é isso, né? Mas ele pega por quê? Porque aquela celebridade tem, porque o meu vizinho teve essa experiência, aí eu começo a achar que eu quero também, entendeu? Mas na verdade eu não quero, às vezes eu quero uma vida muito mais tranquila, eu só quero ter paz na vida. É muito mais simples o meu sonho, né? Eu só quero ser eu quero ter a liberdade de ser quem eu sou, só isso, entendeu? E às vezes a gente não consegue, porque a gente precisa ser o que o outro quer que eu seja, né? Quer dizer, a pessoa começa a entrar nessa neurose, tá? É como lidar com as pessoas com toque. Ai, pera um pouquinho, gente, que senão não vai dar, deixa eu ver. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, sim. Tá? Então, nós estamos numa neurose bem boa aqui, né? Como identificar a neurose, eu já falei logo no começo. Ó, pessoal, essa live vai ficar salva lá no YouTube. No YouTube, para quem não está lá, ainda são mais 600 vídeos já ali, tá bem? Todas as lives ficam salvas ali. E tem lives muito bacanas também. Então, por favor, entre no canal, inscrevam-se, tá? Tem conteúdo no mínimo 3 vezes por semana lá, tá? Então, essa nossa cultura, ela tem essa coisa do vitimismo, né? É assim, ó, por exemplo, e esse vitimismo, ele vem muito dessa questão da culpa, dessa questão do medo, é tudo isso nesse negócio aqui. Então, a religião, ela muitas vezes é a mantenedora das neuroses, tá bem? Ela não cura neuroses, tá? Porque ela não liberta. Então, fica sempre naquela coisa assim de você ser punido. Então, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então, os dogmas, essas regras morais que muitas vezes não fazem sentido nenhum. Às vezes você está numa relação péssima, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um relacionamento abusivo. Então, às vezes a gente fica dentro de um relacionamento abusivo porque pega mal separar, porque pega mal, sei lá, eu tenho vergonha, porque, sei lá, me separar sei lá, achar que eu fali no meu casamento, na minha instituição e tal. Então, às vezes a pessoa permanece naquela situação de puro sofrimento, onde ela vê que a outra pessoa não vai mudar, não tem saída daquilo, e por questões morais ela fica ali, né? Então ela prefere apanhar aí de vez em quando, você entendeu? Né? Mas percebe que isso gera muito conflito dentro da pessoa, né? Ela olha para o espelho e ela se sente um trapo ali, tá? E às vezes também isso acontece no trabalho. Às vezes ela vai para o trabalho, no trabalho horrível, que ela odeia, o chefe faz lá, sei lá, assédio moral, e ela permanece porque, pô, como é que eu vou fazer sem esse salário? Como é que eu vou fazer? Então, olha o conflito que essa pessoa fica quando ela está numa situação onde a alma dela não quer estar. É lógico que essa pessoa vai ter dor de cabeça, provavelmente, porque dor de cabeça, quem tem muita dor de cabeça, significa conflito. O conflito é: pô, sou obrigado a fazer aquilo, então a tua cabeça manda, vai fazer. E teu coração diz, cara, não tô afim de fazer porque ali é muito sofrimento para mim. Então a pessoa tem dor de cabeça. Então, assim, eu já até tenho uma live que eu explico sobre essa questão da dor de cabeça. Por que mulher às vezes tem dor de cabeça? Porque ela não quer transar, né, com o marido. Por quê? Porque a cabeça dela diz assim, cara, eu acho que eu tenho que cumprir com a minha obrigação, né? E o corpo dela diz, pô, mas não tá rolando, você entendeu? Então, quando você tem esses conflitos, assim, de dor de cabeça, é exatamente isso. O tempo todo você fica nesse conflito entre o que eu tenho que fazer, a minha cobrança interna
do meu papel e aquilo que meu coração está a fim de fazer ou não. Então isso é uma neurose, tá? Então isso é uma neurose. Então, tudo que é conflito, ela é uma neurose. Então assim, a gente tem que o que a gente tem que investigar? A causa dela. Por que eu me submeto a situações como essa? Porque eu suporto situações que me fazem mal e porque eu revivo várias e várias vezes o mesmo sofrimento. Então, às vezes você namora uma pessoa que tem aquele perfil, aí você fala, não quero mais esse perfil. Aí você pega uma outra pessoa, e de repente essa pessoa no meio da relação, ela se transforma. Você fala, cara, não é possível que essa história está se repetindo. Então, a mesma coisa na relação com o dinheiro. Então, tem gente que está sempre, sabe, sempre dá errado. Ou sempre falha, alguém engana, alguma coisa assim, está sempre sem dinheiro. Então, essa é a neurose, sabe? A neurose, ela dá um jeitinho da gente repetir a nossa história, até você olhar para ela. Então, a coragem, ela é uma virtude importantíssima para você sair fora das suas neuroses, tá? De você olhar para você mesma e querer enxergar a verdade e não ficar se enganando, porque a gente se engana. A gente se engana, a gente vai assistir Netflix, a gente vai pro shopping, a gente vai fazer qualquer outra coisa, vai conversar com a amiga, vai na rede social, distrai a atenção, para não olhar para a verdadeira causa, que é a tua neurose. Ela não é ruim assim não, viu, gente? Não tenha medo de olhar para a tua alma, tá? A tua alma, ela tá gritando, só que isso significa tomar atitudes, tomar decisões. E às vezes, veja bem, às vezes você tem lá um conflito, que é a neurose. Então você não está bem no teu relacionamento. Só que você já tá, sei lá, ou namorando, tá noivo, ou tá casado há muitos anos, e aquele treco lá tá ruim pra caramba, entendeu? E você tá empurrando com a barriga aquela situação. No fundo, você sabe que a coisa já tá falida, tá? Mas você não quer olhar para ela, porque olhar para ela significa tomar decisões. E aí, o que você prefere fazer? Fingir que não vê, você se faz cego, né? Porque olhar para aquilo é terrível. Você vai ter que se posicionar. E aí, você tá a fim de pagar o preço? Então, a nossa covardia em não olhar para a nossa vida, e isso é o que a neurose quer. Ela quer que você olhe para ela e você faça a escolha da tua vida. Sabe, você quer continuar nessa situação em que tá uma porcaria, entendeu? Ou você vai para essa outra vida que a porta tá abrindo aqui pro outro lado. E você fica lá, vou, não vou. E quando você vai ver, passou 5 anos, passaram-se 10 anos e você tá na mesma situação, entendeu? Então isso é péssimo, a gente sofre pra caramba quando a gente se dá conta que a gente tá fazendo isso com a gente mesmo. Então eu falo, a gente não precisa de outro pensione, sabe? Pra acabar com a nossa vida, que a gente consegue fazer sozinho isso, ok? Então olha só, as religiões, por exemplo, elas poderiam ajudar desde que elas trouxessem essa reflexão. São algumas religiões, elas são muito éticas com relação a isso. Eu vejo, tem algumas igrejas muito bacanas, sabe? Que realmente tem esse propósito legal de fazer esse reencontro com a tua alma, de olhar para você mesmo assim, ó, sem máscara, sabe? Para com essa hipocrisia, a nossa sociedade é hipócrita demais, né? Para isso. Então, precisamos fazer terapia? Sim, dependendo do nível da neurose, sim. Agora, eu acredito também, viu, Sônia, que a gente pode, no nível mais light de neurose, da gente mesmo buscar esse curador que existe dentro de nós, tá? Eu acredito muito no nosso potencial de cura. A gente tem leituras, a gente tem uma série, tem as conversas, tem uma série de opções hoje, tem vídeo pra caramba na internet, é só uma questão realmente de você querer entrar dentro de você. Tá? Então, agora, para quem já está num nível de muito sofrimento psíquico, tem que procurar um terapeuta sim, tá bem? Não fica sofrendo sozinho não, que isso aí é bobagem, tá bem? O que mais aqui? Eu sempre falo,
para seu pai que te acompanha, Meire. Oh, Meire Oliveira, minha linda, obrigada. Que legal. Olha só, religião é moral de rebanho. Isso, então, quando a religião, ela não cumpre a sua função de libertar o ser humano, libertar, gente, é acordar para a consciência. Exato, Silvia. Nós somos ignorantes nesse sentido de sermos cegos para a gente mesmo. Então, a consciência que abriu os olhos para a gente olhar nós nus, como fez Adão e Eva. Olha para você, sem máscara, sem maquiagem, do jeito que você é, de uma forma autêntica, sabe? E se posiciona frente à vida. Então, muitas vezes, a maior parte das neuroses, elas vêm da infância. A maior parte das neuroses, elas são de origem sexual, e não é sexual de coito, de transar, não, mas ela tem essa questão moral, tá? Então, por exemplo, ó, vamos ver quais são as nossas neuroses, gente? Vamos ver? Nós somos muito mal resolvidos sexualmente falando. A gente não sabe lidar com a nossa sexualidade, a gente não sabe olhar para o nosso corpo, e, no entanto, por conta desse tabu que é a sexualidade para nós, a grande parte das neuroses, elas têm a ver com a sexualidade. Por exemplo, eu quero ficar magra. Por que mulherada quer ficar magra? Para ficar atraente. Para quem? Para o sexo oposto. Tá certo? Para uma questão sexual. Os homens também. Por que eles vão lá na academia malhar pra caramba? Né? Eles querem ficar fortões. Para quê? Para atrair mulheres. Tá certo? Ó, por que a gente se maqueia? Faz o cabelo, gasta uma fortuna nesse cabelo aqui. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ficar mais atraente. Por que os caras querem comprar carro caro? Para eles serem mais atraentes para as mulheres. Por que tem gente que faz dívida pra caramba no cartão? Porque elas querem ser aceitas, elas querem ser amadas, admiradas, querem ser vistas. Entendeu? Tudo isso tem como base o quê? A questão sexual, tá? E isso, a gente é tão mal resolvido com relação a isso, gente, que tudo acaba girando em torno disso. A maior parte das neuroses, problemas de autoestima, problemas de relacionamento, é tudo por conta dessa questão que a gente não sabe lidar com a nossa sexualidade. Nós somos um bando de frustrados sexuais. Esse é o nosso problema. E aí a gente não sabe lidar com isso, não sabe lidar com as emoções. Quando pega alguém para se relacionar, quer aprisionar a pessoa, já fala assim, escuta aqui, você tá namorando comigo ou não tá? Como é? Que eu preciso dar uma nomenclatura para isso. Ou seja, quando eu dou uma nomenclatura, eu enclausuro aquela pessoa, né? Então eu não vivo o amor espontâneo, sabe? Eu não consigo assim simplesmente me entregar para uma pessoa. Ó, a gente não consegue nem falar eu te amo para os nossos pais, que a gente ama de paixão. Você ama ou não ama teus pais? Não ama? Então, olhar nos olhos dos nossos pais e dizer assim, olha, eu te amo, isso é importante para mim. Como é difícil a gente fazer isso. E é autêntico, é um amor autêntico. E a gente, na verdade, sofre porque a gente não consegue expressar esse amor. Então a gente tem um amor, mas quando vai falar, ele trava aqui, ó. Ele trava aqui. Não é à toa que um monte de gente tem problema de tireoide. Tá tudo travado aqui, ó. A gente não expressa. Como é que as pessoas transam hoje, gente? Alguém olha no olho? Não, não olha no olho. A gente transa assim, os meninos, os adolescentes, coitados, eles fazem curso em vídeo pornô. E é desse jeito, naquele malabarismo, naquela coisa horrível, que eles vão transar, entendeu? Cadê a expressão do amor? Cadê o respeito? Cadê o olho no olho? Cadê a conexão? Cadê aquela coisa de fluir, né? De você receber o amor, de você entregar aquele amor, de você confiar naquela pessoa? Não tem, cara. Não tem. A gente é frustrado pra caramba. Então, assim, essa expressão do amor
que eu chamo de fluxo, que eu chamo de prosperidade, a gente não consegue ter. Por isso nós somos um bando de frustrados, por isso que a gente é um bando de neurótico, entendeu? Um bando de insatisfeitos. A frustração gera raiva, a raiva gera intolerância, e é por essa razão, porque a gente se relaciona muito mal com a gente mesmo, é que a gente também vai ter uma relação muito ruim com as outras pessoas, percebe? O nosso buraco ele é mais embaixo aí. Agora, olha só que interessante como Jesus coloca aqui, ó. A cura, vamos começar a trabalhar a questão da cura aqui, galera. Olha aí, é sair do status quo. Então, como é que a gente lida com uma neurose? É saindo do que a gente faz toda vez, que é distrair a nossa atenção. Não, a gente tem que olhar para ela e com coragem. Está lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39. Está escrito assim, ó. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus fala isso, ó. Não vim trazer paz à terra. Lembra disso que ele fala? Ó, eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. O que ele quer dizer aqui? Muitas vezes você vai ter que questionar seus pais. Muitas vezes você vai questionar as grandes verdades da sua casa. Então, essa busca da cura da neurose significa muitas vezes a gente questionar as verdades da sociedade. Quem disse que eu tenho que suportar alguém me batendo porque eu não posso me separar desta pessoa, por exemplo, tá? Então, assim, questionar a sociedade, questionar verdades dentro da casa, às vezes é complicadíssimo. Por exemplo, tem pessoas, eu já vi isso, que são filhos de pessoas extremamente religiosas, mas sabe aquele religioso assim, com aquela ideologia forte? Aí a pessoa está lá numa crise, ela quer separar, não consegue. Por quê? Porque tem pressão de pai, pressão de mãe, pressão de todo mundo, o que os vizinhos vão falar, o que a família vai falar, e aí você começa a ficar em dúvida, você põe em dúvida, você fala assim, meu Deus, eu acho que eu tô pensando em alguma coisa errada, eu acho que a minha vontade não é minha vontade, eu acho que isso aqui, sei lá, pensa que é do demônio, você começa a achar que não é seu, é alguém que tá fazendo na tua cabeça, você fica tão louco, que você fala assim, caramba, eu já não sei se essa ideia, esse desejo que está vindo dentro de mim é meu, não é meu, sabe? Então, por isso que Jesus fala o seguinte, cara, a gente tem que ter coragem para a gente assumir o nosso desejo. E quando eu falo desejo, não é desejo sexual, não. É desejo de vida. É desejo daquilo que você acredita. Sabe? Vamos parar de hipocrisia. Agora, a parte bacana das redes sociais e desse momento que a gente está vivendo é que as máscaras estão caindo bem rápido, né? Você vê? Então, se a gente olhar para a política internacional e tal, a gente está vendo, cara. Não tem mais como você esconder quem é você. Não tem. Meu, outro dia, ó. Outro dia, faz um tempo já, meu irmão estava no restaurante, uma amiga minha veio uma foto no meu zap. Ela falou assim, Meire, é teu irmão? Tava ele e a minha ex-cunhada. Aí eu falei, é. Aí eu falei, onde você tá? Ela falou assim, eu tô aqui no shopping e tal. Eu peguei e mandei pro meu irmão, né, a foto. Aí ele já me procurou, ele falou assim, onde você tá? Eu falei assim, não, meu amigo, isso aqui é o seguinte, é minha amiga que tá aí jantando no mesmo lugar que você e é sua mulher, e ela tirou uma foto de vocês e mandou pra mim. Agora imagina se você não tivesse com a sua mulher. Cara, não tem mais como você esconder quem é você, não tem como você esconder se você estiver fazendo alguma coisa que não tá legal, entendeu? Alguém vai estar te filmando, tirando foto, você vai estar sendo filmado, né? Ou você mesmo posta, né? Você mesmo tira foto e posta, sabe? A gente mesmo se deda, sabe? Não tem mais jeito da gente esconder quem nós somos, tá certo? Então vamos aproveitar esse movimento de verdade, né? E vamos trazer essa verdade, mas de uma forma tranquila. Para eu trazer a minha verdade, eu não preciso ofender o outro. Para eu trazer a minha verdade e para questionar a sociedade, né, algumas questões que me afetam diretamente, eu não preciso quebrar nada, eu não preciso violentar ninguém, eu simplesmente preciso conversar para entender melhor o que está acontecendo comigo, sabe? É não ter vergonha de falar
que eu tenho dúvidas com relação às minhas certezas. Então, assim, eu não ter medo de questionar alicerces meus. Porque, às vezes, aquela base onde eu construí toda a minha vida, ela vai ceder. E às vezes acontece, por exemplo, da pessoa achar que o sucesso é ter uma puta de uma empresa e de repente ela fale. Cara, a estrutura toda dessa pessoa, tudo aquilo que essa pessoa trabalhou na vida, de repente desmorona e ele vai ter que questionar as suas verdades. Entendeu? E a gente não pode ter medo de fazer isso. E ver que a vida inteira a gente trabalhou por um propósito que era falso. Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira para ter uma puta grana. Ó, e tem uma coisa interessante, gente, ó, se você não é tão rico, tá lá capengando de grana, você ainda tem uma esperança que você diz assim, olha, isso aqui vai passar, né? Essa minha neurose, essa minha angústia e tal, ela vai passar porque quando eu tiver esse dinheiro eu vou resolver esse problema aqui. Agora, você imagina a pessoa que já é cheia da grana e a angústia não passa. Ela não tem a esperança porque ela já tem tudo o que ela precisa, mas a angústia não passa. Então, percebe que, assim, o fato da gente ter o dinheiro significa que ele vai nos servir, mas ele não vai resolver as angústias existenciais. Então, essa é a parte muito importante. E às vezes a gente colocou toda a nossa verdade nesse negócio aí, quando a gente chega lá, a gente vê que não resolveu tudo, tá certo? Então, olha só, aí Jesus fala aqui assim, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, continua o que Jesus fala. E a quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, ó, o que é eu, quando ele diz eu, né? É o amor que está aqui dentro de você, o quem você é o eu sou que está aqui dentro de você também. E se você se submete a alguma coisa que não seja a sua integridade com a tua alma, você está se corrompendo para agradar pai, para agradar filho, para agradar filha. Então você não tem que agradar em ninguém, você tem que agradar a tua alma, tá? E eu não quero que isso seja entendido como egocentrismo, tá? Nem com gentinha que é vítima ou imatura, que fala, ai, tem que me aguentar, eu me amo mesmo. Não é nesse sentido. É no sentido de maior profundo respeito com a nossa alma, entendeu? Com a nossa integridade da forma mais madura possível. Isso significa você se responsabilizar pelas consequências das suas escolhas. É difícil. Então, quando você, por exemplo, resolve se separar, eu tô falando isso porque eu já me separei 2 vezes, gente, e eu sei o que é a dificuldade da gente estar numa situação como essa. Mexe na tua vida inteira, você não tá afim. Sabe? Mexe na tua família, mexe na tua vida financeira, mexe na tua casa, nos seus amigos, mexe em todas as áreas da tua vida. É um extremo sofrimento, tá? E às vezes você não quer passar por isso. Você fala, ai meu Deus, tá indo, a gente nem briga tanto, né? Mas lá não tá. Bom, enfim, então, quando você se posiciona, significa você aceitar as consequências da sua escolha. E às vezes isso significa você passar perrengue, isso significa você ficar sem aquela condição de vida, isso significa você ser rechaçado pelos seus amigos, pela sua própria família, todo mundo ficar contra você, mas, poxa, para você poder manter um pouquinho da tua integridade. Então é por isso que esse posicionamento, ele exige coragem. Tá? Muita coragem. Então, lidar com as nossas neuroses exige um profundo amor por você mesmo, escolher lutar por você, tá? Então,
é por esta razão, gente, que a gente tem que fazer alguns questionamentos que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente começar a lidar com as nossas neuroses, tá? Em primeiro lugar, a quem você serve? Você está servindo à sociedade ou você está servindo a você? A quem você está oferecendo a sua existência? E eu quero que a gente entenda que a gente veio aqui não por um prazer da carne. A gente não veio aqui só para comer, beber, dormir e transar. Nós temos que entender que a nossa missão de vida é transcender esse lado animal nosso, físico, e desenvolvermos as nossas virtudes humanas. É para isso que a gente veio. Só que a situação onde você está hoje, ela está te proporcionando o desenvolvimento das suas virtudes, ou você está se apequenando por medo de tomar uma decisão ou um posicionamento frente à vida? Sabe, você se cala quando sua boca quer falar. Você está deixando de lutar por alguma coisa que seja importante para você? Você está deixando de se manifestar politicamente também, porque você está com medinho do que as pessoas vão falar de você? Então faz uma leitura de como está sendo o seu posicionamento na vida, tá? Para você ver o quanto você está se corrompendo na tua alma. É nesse sentido aí que eu quero que você faça o questionamento, tá? Outro questionamento de neurose. Quais são os seus apegos? O que você tem medo de perder? Então, tudo aquilo que a gente tem medo de perder, ele vai dar uma isca, sabe? Ele vai dar um sinalzinho de qual é o caminho da nossa neurose. Então, por exemplo, se eu tenho medo de perder o controle de uma situação, eu tenho medo talvez do abandono, é um sinal de medo de abandono, medo de rejeição, tá? Se eu tenho medo que o meu parceiro, minha parceira me traia, ou tenho medo, sei lá, da falência, talvez o meu orgulho seja aí meu ponto fraco, tá? Então, assim, se eu tenho medo da pobreza, de ficar pobre, né? Talvez eu tenha medo do quê? Da privação, da rejeição. Então, às vezes, a gente teve uma experiência na infância de uma privação muito grande, né? Passou fome, teve lá uma situação complicada, não tinha roupa, ficou com medo. E aí não quer passar por isso de novo e acaba virando o quê? Sovina. Então fica acumulador, então tem medo de perder, então começa a acumular coisa que não precisa, inclusive até relações, né? Tem gente que fica colecionando gente, sabia? Pega lá um caderninho e fica lá colecionando, cada dia sai com perde um tempo lascado com isso, se expõe demais, relacionamentos extremamente fúteis e sabe, que não querem dizer nada, né, objetais demais, não alimentam a alma, né? Mas por quê? Porque a neurose dele é a neurose da rejeição, tem medo de ser rejeitado, então ele precisa da conquista. Então o tempo todo ele tem que dizer para ele mesmo ou para ela mesma que alguém quer, que não está sozinho, que não vai ficar abandonado, e fica revivendo esse mesmo ciclo, né? Então, por exemplo, medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer, tá? Todo mundo tem medo de morrer, porque isso está na nossa célula. Mas se a gente tem uma neurose muito grande com relação a isso, a gente tem que questionar o contrário. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Sabe? Porque a pessoa que tem muito medo de morrer é porque está devendo demais para a vida. Tá? Então, quer dizer, não pode morrer agora porque está devendo, eu preciso resolver isso com meu pai, preciso resolver isso aqui com meu filho, precisa resolver muita coisa ainda, porque não viveu a vida de forma íntegra. Então, a gente tem que viver bem, gente, a ponto de poder morrer tranquilamente, tá? Então, o medo de não dar conta, gente, tem essa coisa assim, né, de você, sabe o fazer eterno? Tem gente que fica fazendo coisa que não senta nem para descansar um pouquinho, né? Esse fazer eterno, né, ele esconde o medo, por exemplo, de ser chamado de vagabundo, né? Alguém deve ter chamado em algum momento, né, de inútil, alguma coisa assim, e aí começa nesse fazer, mas é um fazer besta, né? Porque não traduz isso em algo produtivo de verdade, né? Então você vê que é neurose quando é um fazer não produtivo, tá bem? Me perguntaram aqui, medo de ficar velha. O medo de ficar velha é a mesma coisa, assim, né? O medo de ser rejeitada. Porque a gente tem muito medo de envelhecer
porque a gente sabe que a gente só vai ser desejado, só vai ser querido. Isso é um engano da tua cabeça, tá? Porque nós mesmos não aceitamos. Tá? Então, assim, a nossa neurose projeta para fora os nossos medos, a gente começa a rechaçar os outros velhos, por exemplo, né? E aí a gente os outros são sempre espelho, viu? E a gente começa a ficar com medo da nossa própria neurose. Perguntaram aqui, como amenizar os traumas de rejeição? Gente, essa já da outra live. É o amor próprio. Então, você olhar no espelho, você escolher você todos os dias, fazer os votos, eu até ensinei em outras lives, é você olhar no espelho e fazer os votos com você mesma. Eu me amo, eu te amo, fala no espelho. Eu te amo, eu tô aqui com você, eu não desisto de você. Você pode estar feia, pode estar velha, pode estar doente, pode estar pobre, o que for. Eu ainda continuo te amando. A gente tem que falar isso para nós. Nós temos que ser a pessoa que não nos deixa não deixa de lado. E muitas vezes, quando a gente está doente, a gente fala, eu não me quero desse jeito, sabe? Entendeu? Que mais? Outra aqui, tá acabando o tempo. Doença, medo de ficar doente. É o medo do sofrimento, tá bem? O que a gente precisa, gente, é trabalhar a nossa humildade e fazer uma brincadeira de tirar as máscaras, sabe? A gente tem várias máscaras. Máscara de pai, de mãe, vários papéis sociais. Brinca de tirar um pouco essas máscaras, brinca de ficar um pouco sem a maquiagem, brinca de ser uma outra pessoa, para que a gente tenha mais flexibilidade e consiga enxergar nós mesmos através do olhar de uma outra pessoa. Então essa é a melhor forma da gente identificar as nossas próprias neuroses, é você criando um personagem de você mesmo, né? E vai observando como é que você vive aquilo, sabe? É como se você se afastasse de você, observasse você e falasse, olha só o que eu estou fazendo. Olha só, de novo eu estou fazendo isso, de novo eu estou cometendo o mesmo erro. E você vai fazendo essa avaliação de você mesmo, tá? Então, assim, a gente começa a pegar ali umas sacadinhas ali com a gente mesmo só por pura observação. Nós temos que confiar na nossa capacidade de inteligência, tá bem? Pessoal, eu quero lembrar vocês que, essa quarta-feira hoje, né, dia 13, 23h59, estarei com o Dalcides Biscalchi no Rede Vida. A gente vai estar lá falando e respondendo perguntas no programa Conta Comigo na Rede Vida, tá legal? E quero também convidar vocês para entrar no meu canal novo do Telegram, que chama Americamia Sucesso, porque todo dia eu coloco lá os posts e tudo, de reflexão, falo também ali mais com vocês podem mandar perguntas, que às vezes ou eu respondo por lá, ou então eu respondo pelo canal do YouTube, que é o Americamia, e essa live vai ficar salva lá no YouTube, então quem não está no canal, por favor. E quem está aqui no Instagram, segue também o perfil, e chama outras pessoas também para assistirem, se for importante para vocês, tá legal? Pessoal, quero também dizer que o processo de mentoria... vou aproveitar, estou disponibilizando hoje, mas é por tempo curto, é só até o dia 20 de janeiro, hein? 4 aulas online, ao vivo, 4 aulas gratuitas sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Se você quer assistir, tão ótimas as aulas. São 4 aulas. Você tem que mandar um e-mail para atendimento@meiricamia.com. atendimento@meiricamia.com. Você vai ser cadastrado na nossa plataforma de cursos e vai ter acesso a essas 4 aulas que fazem parte do processo de mentoria. Então, a nossa mentoria está cada vez melhor e para quem quer entender um pouco mais, além dos vídeos, das videoaulas, tem ferramentas para mudar comportamento, porque só o vídeo não resolve o nosso problema, e tem os encontros ao vivo comigo também, tá legal? Quem fez, amou. Graças a Deus e tamo junto. Pessoal, vai cair a live aqui daqui a pouquinho. Eu quero mega super agradecer a presença de todos vocês. Que fiquem com Deus. A gente vai falando mais sobre isso. Sugiram também outros temas, tá legal? Olha, um beijo no coração. Que Deus abençoe todos nós. E todos nós neuróticos. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigadíssima. Obrigada. Olá, Ara linda! Do Rio, linda. Obrigada, querida. Tchau, galera. Até mais.